Nossa primeira palestra dessa tarde, ela diz respeito a um projeto de fosfato no Pará, né, evidentemente dentro da área da Amazônia, um projeto chamado Santana. Eu gostaria de introduzir o Felipe Coutas de Souza, que é o CEO da Itafos. Esse projeto pertence à empresa chamada Itafos. O Felipe, ele tem mais de 20 anos como executivo de multinacionais, de C-level dessas empresas, tanto da área de mineração quanto também da área química. Tem uma extensão de estudos também em negociação e liderança, inclusive em Harvard Law School. Felipe é formado em Direito pela PUC do Rio de Janeiro e fez extensões em várias dessas instituições, tanto no Brasil, Fundação Dom Cabral, quanto em universidades do exterior. Então, para que a gente possa conhecer esse projeto mais em detalhes e ver e tentar compartilhar os problemas que a Itafos tem e que deve vencê-los, eu gostaria então de convidar o Felipe Coutas, que está presente virtualmente. Felipe, pelo menos virtualmente estamos nos reencontrando, né? Por favor, fique à vontade, é um prazer muito grande, viu, Felipe, você estar junto conosco nessa tarde. Muito obrigado. Muito obrigado, Roberto. Agradeço pela oportunidade. À sua disposição. Não sei se perdeu um pouquinho aqui, cortou um pouquinho? Cortou um pouco. Tá bom. Estava, na verdade, te agradecendo mais uma vez, né? A você aí, em nome da Organização Mineronegócios, pelo convite, pelo espaço aberto para nós, mineradores, produtores, indústria. Eu acho que é um espaço fundamental, importante discutir. Estamos dentro da Amazônia Legal, em todos os projetos aqui no Brasil, então, para a gente é um prazer participar. Agradecer também a todos os presentes, todos que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento. E agradecer também um pouquinho, na manhã, tive a oportunidade de participar da abertura, né? Então, agradecer a Suframa, na pessoa do superintendente, o general Algacir Porzin, pela oportunidade que tem sido franqueado a todos nós, aos representantes dos governos que estiveram presentes. É muito importante ver esse engajamento também do poder público, também da ANM, da Secretaria de Mineração e Geologia, enfim. Agradecer aos colegas que vão falar também depois desse assunto que ultimamente tem dominado a mídia, né? Os fertilizantes. Bem você colocou, né? Estamos tratando de organominerais e agrominerais, e os fertilizantes, depois de muito tempo, passaram aí a dominar as manchetes. E uma preocupação que existia, aqueles aqui que possuem gado ou até mesmo uma terra que tem algum cultivo, sabe que fertilizante era uma preocupação uma vez por ano. Houve uma mudança muito grande na dinâmica desse mercado. Eu vou compartilhar a apresentação, vou falar um pouquinho com vocês sobre esse mercado e vamos lá. E antes de falar, inclusive, sobre o projeto, nós vamos falar sobre o mercado de fertilizantes como um todo, né? Só passando rapidamente sobre a Itafos, quem somos nós, né? Onde nós estamos? A Itafos é uma empresa verticalizada, é uma produtora de fertilizantes fosfatados, verticalizada, com operação no Brasil, com projetos também no Brasil. Tem uma operação no estado do Tocantins, esse projeto lá é chamado de Itafos Arraias, que fica no município de Arraias, no sudeste do estado. Temos também o projeto Santana, que nós vamos falar um pouquinho ao decorrer dessa palestra. Temos também projetos na África e uma operação nos Estados Unidos, todos focados em fosfato, mineração de minério fosfatado e produção de fertilizante fosfatado. E como eu disse, né, o mercado ele mudou muito nos últimos meses. Roberto falou muito bem na abertura e nós temos visto isso. Vamos falar de mineração, vamos falar do projeto, mas para isso é importante a gente entender alguns passos antes, né? Então, a ideia aqui é dividir por que tanta gente tem prestado atenção nisso e qual a relevância do fertilizante no cenário nacional, para a segurança nacional e também para a segurança alimentar. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E aí vem o papel do Brasil. Como é que o Brasil tem se posicionado
em relação a esse mercado. Porque, novamente, a gente chama aqui de mercado global. Lá na década de 90, se falava em globalização. Mas ela foi consolidada, a globalização aconteceu, ela já não é mais um processo, ela já foi estabelecida. E o mercado virou um mercado global. As décadas que se seguiram, a década de 2000, a década de 2010, se seguiram de consolidação. Mas a pandemia atingiu todo mundo em cheio e agora a gente precisa avaliar qual é o ponto de equilíbrio desse mercado globalizado. E nós vamos falar um pouquinho desse papel do Brasil dentro desse mercado, com uma visão até 2050. De manhã se falou um pouquinho, né? O secretário Pedro Paulo estava falando sobre plano de mineração até 2050, que nós já estamos atrasados. Brasil. E em relação ao Plano Nacional de Fertilizantes, como é que essa visão, né? Como é que ela tem se projetado pelos próximos 29, 28 anos à frente? E vamos falar um pouquinho aqui sobre o Plano Nacional de Fertilizantes, é um plano novo, está em desenvolvimento, é um processo longo, mas que tem sido muito bem capitaneado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos, ligada ao Ministério da Economia. Então, nós vamos falar um pouquinho também sobre o Plano Nacional de Fertilizantes, que aí sim a gente chega no Projeto Santana, que fica apesar de se chamar Projeto Santana, fica no município de São Félix do Xingu, no estado do Pará, mas fica bem lá embaixo, né, quase na fronteira com o Mato Grosso, muito próximo à cidade de Santana do Araguaia, por isso o nome de batismo Projeto Santana. E qual o papel da mineração, da produção de fosfatado nesse projeto para atendimento do Plano Nacional, para atendimento da relação do Brasil com os fertilizantes e para a nossa visão, né, de mercado globalizado. Então, tudo a ver aqui com a mineração na Amazônia. Inicialmente sobre o mercado global de fertilizantes, o mundo, nesse ano de 2021, vai completar quase 200 milhões de toneladas de fertilizantes distribuídos. Um aumento significativo em relação a 2020, quando nós tivemos aí a casa de 190 milhões de toneladas. Mas o Brasil, ele não contribui tanto, né? A produção ela é concentrada dos principais macronutrientes, né, de nitrogênio, fosfato e potássio. Essa produção ela é concentrada na mão de alguns países. Nós temos um ranking aqui embaixo na tabela, foi cedida pela Global Fert desse ano. Nós temos um ranking, por exemplo, de nitrogênio, né? A China está em primeiro lugar, a Rússia em segundo, os Estados Unidos em terceiro. Mas dos minerais que podem ser minerados, né, obviamente, sem querer usar aqui de pleonasmo, né, mas minerais que nós temos no Brasil e há possibilidade de se explorar e aumentar a produção, nós temos o fósforo e o potássio. O fósforo com a China em primeiro lugar novamente, Estados Unidos em segundo, Marrocos em terceiro, potássio com Canadá, Rússia, seguido de Bielorrússia. Na outra ponta, nós temos países consumidores. Uma vez que nós sabemos aqui quais são os principais produtores, quais são os principais consumidores. E o Brasil, ele é um dos 4 maiores consumidores de fertilizantes no mundo. E já de fertilizantes no mundo. Então, de nitrogênio, a China, tanto nitrogenado, fosfatado como potássio, a China está em primeiro lugar, né, em consumo, em volume total de consumo, mas ela produz. Nós vemos ali que a China, pelo menos no nitrogenado e no fosfatado, ela está em primeiro lugar de produção também. Mas o Brasil ele tem uma dependência muito grande. E essa dependência acabou se escancarando com a pandemia de Covid-19. Então, durante essa pandemia, houve uma deficiência muito grande na produção e também na exportação de matérias-primas e até mesmo de fertilizantes acabados. Um exemplo foi o anúncio da Rússia recentemente de limitar as exportações de fertilizantes. Na verdade, eles vão bloquear essas exportações aos limites que eles já vinham praticando antes. Então, ou seja, há um crescimento, como nós vimos aqui, né? Há um crescimento na produção no mundo inteiro, porque há um consumo maior, mas alguns países importantes, como a Rússia, citando agora, têm limitado ao mesmo volume do ano passado. A China, por exemplo, tem restringido também a exportação de fertilizantes. Isso vai acontecer até, ao que tudo indica, até julho do ano que vem. E nós temos também algumas sanções que foram impostas a países como a Bielorrússia, sanções econômicas, ali na comunidade europeia, que restringiu em muito a capacidade dela de fazer a exportação de potássio, né, de potássio
e o Brasil é um importante consumidor. Alguns outros cenários acabaram agravando a situação dos fertilizantes no mercado global e atingiu, essa crise toda tem atingido, né, não só atingiu, mas vem atingindo o Brasil em cheio. E nós temos visto isso, né, ao longo das últimas semanas, inclusive nos últimos meses, a partir de um crescimento exponencial dos preços de fertilizantes aqui no Brasil. Aí, voltando ao exemplo daqueles que têm terra agricultável, ou até mesmo que possuem a pecuária como atividade, tem notado aí o quanto o preço dos fertilizantes teve uma disparada, se nós compararmos principalmente de 2019 para agora. Mas e o Brasil? Como é que o Brasil fica nessa posição, né? Como é que o Brasil fica no meio dessa crise e no meio dessa guerra entre oferta e demanda? Bem, segundo a ANDA, e a gente tem acompanhado de perto, né, com um programa de inteligência de mercado, 85% do fertilizante consumido no Brasil vem de importações. Ou seja, o país ele é demandante de importações, ele consegue produzir menos de 20% da sua necessidade de fertilizante. Se dermos uma olhadinha aqui nesse gráfico, nós vamos ver a primeira linha é a linha do que o Brasil consegue colocar para fora, principalmente em países vizinhos, ceder uma parte dos seus fertilizantes, que não é quase nada. 2008 a 2008, e depois houve um declínio de 2008 até 2020 em relação à produção local de fertilizante. O Brasil não cresceu. O Brasil teve uma queda de produção interna na casa de 13,5%, passando de 7,4 milhões de toneladas, como nós vemos em 98, para 6,4, né, milhões de toneladas em 2020. Então, houve uma queda. A demanda cresceu, a área aumentou, a produtividade do Brasil tem batido recorde, mas a produção, a mineração, a produção de fertilizante tem sofrido um declínio. Em contrapartida, nós vemos aqui, por exemplo, nas outras linhas, que é a linha verde, que a importação subiu. A boca do jacaré, vamos dizer assim, ela abre ali a partir de 2009, né? Ela abre e não para de abrir, continua abrindo. A linha verde representa importações, que nós chegamos na linha azul, P e K, nitrogenados, fosfatados e potássicos, né? Então, nós vemos que as entregas, elas têm têm crescido constantemente, mas a importação cresce demais. E dentro desse cenário que nós falamos aqui, né, dentro de um cenário de independência, dentro de um cenário de soberania do nosso país, é fundamental se analisar, né, se nós vamos ficar reféns ou não, e até que ponto nós vamos ficar reféns somente das importações. E falando nisso, continuando, nós vemos aqui o consumo, né? Quem consome mais? O grande motor, a grande força motriz no Brasil, em termos de agricultura, sabemos que são os grãos como milho e soja. Mas a cana-de-açúcar ela tem um papel fundamental, importante também no consumo de fertilizantes. Então, juntos, milho, soja e cana-de-açúcar, eles consomem 72% do fertilizante disponível em nosso país. E se nós distribuído, né? Eles ficam muito próximos. Na liderança é o potássio, em segundo lugar o fosfato e em terceiro lugar o nitrogênio. Lembrando, né? Potássio e fosfato nós temos condições de produzir no Brasil, de minerar, só que aí vem a realidade. Se nós olharmos aqui o gráfico da balança comercial de fertilizantes, somente 5% do potássio consumido é produzido no Brasil. Quase nada. A decisão da Petrobras de encerrar nitrogenado, né? Começando da direita para a esquerda. 5% do nitrogenado com produção nacional. E depois que a Petrobras tomou a decisão de encerrar as atividades das FAFENs, das fábricas de fertilizantes, que produziam ali fertilizantes nitrogenados, essa dependência do Brasil aumentou demais, chegou a esse ponto. O Brasil hoje é dependente de importação. 95% do nitrogenado vem de fora.
E aí nós temos aí alguns desafios. Estava comentando um pouco cedo, hoje um pouco mais cedo, né? Sem gás, sem um incentivo para a produção, né? Com baixo custo da energia, com baixo custo do gás, sem passar por uma reforma, como a gente tem visto aí, o marco legal do gás, por exemplo, sem isso vai ser muito difícil sair desse cenário, né? Temos alguns colegas, como a Unigel, que tem tentado aumentar sua produção. O cenário mude, né, a partir do ano que vem, a gente tem essa expectativa, mas ainda assim nós vamos ficar muito longe da nossa demanda. A mesma coisa acontece com o potássio, né? Voltando ao potássio. O Brasil hoje ele é importador de 95% desse potássio. Muito pouco se tem, né, de disponibilidade local. Então há uma necessidade muito grande de haver políticas públicas e também interesses, né, de empresas e instituições privadas para investir. Mas qual é o caminho para isso? Nós vamos falar um pouquinho. E os fosfatados, né? Esses sim, nós temos uma produção mais relevante, em torno de 65% de importação, que é alto ainda, mas nós temos 25%, conseguimos aí em torno de 1/4 da demanda nacional ser suprida com a produção local. Mas estamos longe, né? Se analisarmos aqui, o Brasil, diferentemente, por exemplo, da China, que é uma grande produtora de fertilizantes, o Brasil ele não consegue hoje chegar nem perto, né? A gente não está falando aqui de autossuficiência, mas o Brasil ele não consegue chegar nem perto de ter uma certa folga, um certo conforto em sua produção. Lembrando que o Brasil é um dos principais também exportadores de grãos. Mas e o que vem pela frente, né? Como é que nós podemos imaginar o Brasil para os próximos anos, chegando até 2050? A demanda não vai mudar. É sabido que a demanda de fertilizantes também. O que vai aumentar, obviamente, a necessidade de se tirar do solo essa riqueza que são os fosfatados, os potássicos, ou seja, minerais fosfatados e potássicos, para que sejam produzidos os fertilizantes. E o Brasil, ele, como vimos, é o 4º principal consumidor, cerca de 8% desse volume é produzido. Então, ou seja, temos uma dificuldade muito grande, precisamos sair do momento que nós estamos e passar para um momento diferente. Por exemplo, nesse gráfico que nós temos aqui, temos 3 projeções, né? Uma projeção base, que é a linha azul, que é a linha sólida. Nós temos 2 pontilhados, né? Um pontilhado inferior e um pontilhado superior. Essa é uma projeção que nós fazemos para entender um pouco de como vai ser a demanda e o crescimento por fertilizantes. Nós estamos aqui, não sei se vocês vão conseguir, não vão conseguir ver meu cursor, mas nós estamos aqui em 2020 com 40,6 milhões de toneladas de consumo de fertilizante total. E nós temos uma projeção, no pior cenário possível, essa demanda até 2050, ela vai chegar a 49 milhões de toneladas. No cenário base, vai aumentar para 65 milhões de toneladas. E no cenário mais agressivo, 77 milhões de toneladas. Estamos falando aqui de demanda. A demanda vai continuar fertilizantes importados. Bem, com esse cenário aqui, né, sendo colocado, nós podemos nos perguntar, né, se será ou não viável manter a agricultura no Brasil. E nós sabemos que sim, por vários outros fatores, mas nós precisamos ter bem em mente a necessidade de um fomento, um olhar cuidadoso para essa indústria. O Roberto tinha falado, né, em 40 anos nessa indústria, ele não tinha visto um cenário assim. E, de fato, né, nós precisamos olhar para os próximos 28, mas talvez não 28, mas para os próximos 50 anos e entender, né, qual o papel do Brasil, como é que nós vamos nos colocar dentro desse cenário. E daí, uma iniciativa do governo federal, fomentado por várias outras entidades, veio o Plano Nacional de Fertilizantes. Exatamente o momento para essa reflexão, né? Tão importante, mas ao mesmo tempo tão preocupante dentro do Brasil. E aí a ideia aqui é explicar um pouquinho, né, em breves
comentários o que o plano é, o que ele não é e qual é o objetivo final, né? O que sai desse Plano Nacional de Fertilizante. Ele foi criado por decreto 10.605, de janeiro de 2021, e a ideia ali é definir uma estratégia para a redução dessa dependência que nós vimos até aqui, né? Então, há uma dependência grande na importação de fertilizante e há necessidade não só de se fomentar, aumentar e apoiar a indústria de mineração, de fosfatados e de potássio, como também a indústria química para a produção de nitrogenados. Então, vão haver ali vários planos, tem grupos de trabalho envolvidos. Esse é um plano de responsabilidade da Secretaria de Assuntos Estratégicos do Ministério da Economia, como eu tinha falado, e eles têm criado grupos de trabalho envolvendo empresas públicas como Embrapa. Então, são vários atores participando do Plano Nacional de Fertilizante. O mais importante, o PNF ele precisa ser não apenas um plano de governo. Nós temos batido muito nessa tecla no Simprefert, no sindicato que representa as empresas de fertilizante. Mas é fundamental que o PNF ele seja um plano de Estado, um plano do Estado brasileiro, que defenda a soberania do Estado, a soberania e a segurança alimentar da população do Brasil. Então, esses planos, né, vão dar o norte, E aí a gente fala sobre o que não é. Então, o PNF, ele não tem nem condições, né, de ter essa pretensão de atingir a autossuficiência em fertilizantes no Brasil. Isso a gente sabe que é muito improvável, né? Não gosto de usar a palavra impossível, mas é muito improvável que se atinja aí até 2050, né, que seja uma independência do Brasil em relação a produtos importados. Mas é necessário diminuir, como nós vimos, né? E também ser um plano fundamentalmente de governo, né, que prospere e que passe aí os anos e ele seja implantado, implementado, revisto, né, e não pare, né, não volte. É fundamental. Então, ele não é, definitivamente, um plano que vai resolver absolutamente a dependência do Brasil. Não, vai diminuir. E a tendência é que seja escalonado, seja de algo progressivo. Inicialmente se falou em um aumento de 35% na produção, hoje se fala entre 40% e 50% também na produção local, né? Produção hoje estabelecida, aquela produção que nós falamos que ela está estagnada, que na última década ela declinou, naquele gráfico que nós vimos alguns slides atrás. Muito bem, e o objetivo? Então, o objetivo do PNF é abranger as matérias-primas para a produção de fertilizantes, adubos, corretivos, condicionantes, enfim. E ali, quando falamos disso, falamos dos macronutrientes primários, né? E especialmente nesse fórum aqui, o potássio e o fosfato, mas também outros micronutrientes, né? Temos o boro, por exemplo, temos o manganês, então outros micronutrientes. Ampliar a competitividade do agronegócio nacional, isso é fundamental, porque um produto chegando caro, um fertilizante chegando caro para o produtor, esse valor vai ser repassado, não tem jeito. O Brasil ele não exporta 100% daquilo que produz, há uma exportação significativa da soja, mas há uma retenção no país do milho, por exemplo, e ele vai impactar diretamente no preço de ração, ele vai impactar diretamente na cesta básica. Então, nós temos que ter essa visão, e o plano tem como objetivo isso, né, mostrar todo o impacto dessa dependência, fortalecer as políticas de incremento na cadeia de produção, e aí vem desde incentivos fiscais, isonomia tributária, por exemplo, algo que tem sido debatido nos grupos de trabalho, linhas de crédito, né? Precisamos tirar os projetos do papel, e isso vai depender, sim, de financiamento, seja do BNDES, seja do FINEP, seja através de outros bancos públicos no Brasil, né, como o Banco de Desenvolvimento da Amazônia. E a outra parte, né, do objetivo principal do plano é mostrar a visão da indústria. Né? O que a indústria vê? Como que a indústria enxerga esse cenário e o que ela pode fazer, obviamente, para mudar esse cenário? Porque passa pela indústria. Nós estamos falando aqui de estatizar o mercado de fertilizante, mas sim dar condições para que investidores
tenham condições e interesse, queiram, né? Porque é necessário isso, né? O investidor ele tem que ter um interesse, ele tem que enxergar valor e ele tem que aplicar e ter o retorno sobre a aplicação que ele faz no país em relação a um determinado tipo de investimento. Então, nós temos que formar uma tese interessante de investimento para esses investidores, sejam locais ou estrangeiros, para que invistam no Brasil, invistam na mineração e enxerguem que dentro, por exemplo, da nossa área, da nossa região, dentro da Amazônia, é possível investir com segurança, empresas que são seguras, empresas que são estáveis, dentro de uma jurisdição correta, dentro de uma segurança jurídica que certamente nós contamos com o governo, com todos os atores envolvidos no Plano Nacional de Fertilizante, tendo plena convicção e certeza que esse plano pode dar certo e vai atrair os olhares necessários para que ele funcione. Muito bem. Então, nas próximas semanas, o objetivo final do plano é ser apresentado pela SAI, isso vai passar por um crivo de membros do governo, e aí sim nós teremos um documento final que vai dar as diretrizes para os próximos anos. Posto isso, nós falamos então agora do projeto Santana, de fosfato. Porque se nós precisamos aumentar a produção no Brasil, se nós precisamos aumentar a nossa independência em relação a fosfato potássio, vou me ater aqui ao negócio da Itafos, que são os fertilizantes fosfatados. E temos um projeto que está inserido dentro do estado do Pará, dentro da Amazônia Legal, dentro da Amazônia, que é o projeto Santana. E o que nós temos ali no projeto Santana, né? Qual é o objetivo principal dele? Produção de fertilizante fosfatado, numa primeira fase, superfosfato simples, com ou sem micronutrientes, e numa segunda fase, um produto mais concentrado, com maior teor de fosfato, como MAP, um fosfórico, inclusive produto para nutrição animal, né, que é o bicálcico, fosfato bicálcico, que é o DCP chamado lá fora, com uma capacidade de produção aí de 500 mil toneladas por ano. Nós analisamos ali que o Brasil hoje tem produzido 6 milhões e 400. Então, a gente está falando um pouquinho menos de 10%, né, da necessidade de aumento de produção. Esse projeto já conseguiria adicionar no plano pouco menos de 10% da necessidade de incremento da produção. Tá? E o que nós temos ali? Então, hoje é um greenfield, é um projeto em desenvolvimento. Nós temos 60 milhões, 60,4, né? Milhões de toneladas de teor médio de 12% de P2O5, de fosfato, e nós investimos ali em mais de 31 mil metros de sondagem. Foi um investimento muito grande. Só nessa primeira fase do projeto, se investiu quase 90 milhões de reais no projeto Santana. E nesse momento nós aguardamos, e nesse momento, quando eu digo nesse momento, já faz algum tempo, né, já faz um tempinho que nós temos aguardado a aprovação do relatório final de pesquisa para avançar com o licenciamento. Aqui eu coloquei duas posições, né, para todos entenderem. Perto do projeto Santana, nós temos a operação da Itafos Arraias, que está no Tocantins, que também, apesar de ser bioma cerrado, faz parte da Amazônia Legal, e nós temos a produção lá de uma planta instalada para a produção de superfosfato, também de SSP, e de ácido sulfúrico. Entendendo um pouquinho melhor aqui o projeto Santana, né? Ele está numa área de aproximadamente 4 mil hectares, é uma área bem consolidada. Se nós falarmos aqui de poligonal de direito minerário, ela está dentro de uma poligonal só, né? Lembrando que no Pará são até 10 mil hectares, estamos com 4 mil hectares ali de área. É uma área que, se notarem na foto, é uma área antropizada já, né? Ela já era utilizada para fins pastoris até a metade da última década, depois ela passou para cultivo de soja. Então, é uma área que, em termos de intervenção ao meio ambiente, na verdade, a operação da mineração, a operação da mineradora ali vai trazer benefícios, né, ao invés de degradar a área. A planta de ácido sulfúrico, ela tem a capacidade de cogerar inicialmente, numa primeira fase, até 60% da energia. Então, ou seja, há um benefício também de redução de consumo de energia na região, beneficiada a planta, obviamente, por essa cogeração. O reuso da água no processo é um processo úmido, e toda a água utilizada ela vai para a barragem e retorna. Então, há uma água de reuso. Apesar de ter uma pequena captação, vai haver uma captação também direta, mas há necessidade, nós pretendemos implantar ali o reuso da água utilizada no beneficiamento.
E há um CAPEX importante, obviamente, né? Há toda uma necessidade de uma segurança de mercado, uma segurança jurídica para que esse projeto seja levado à frente, e há um CAPEX de cerca de 400 milhões de dólares a ser investido, principalmente em infraestrutura, né? Criação de estrada, levar uma rede de alta tensão para lá, né? Hoje não tem na região, então tem todo um preparo necessário para a implantação do projeto. Só falando um pouquinho aqui, né, das vantagens desse projeto e também os benefícios que ele vai trazer, né? Primeiro, ele está numa posição bem estratégica, né? Se analisarmos no mapa, e quem conhece bem a região ali sabe, o projeto Santana ele está a pouco mais de 120, 140 quilômetros da fronteira com o Mato Grosso. Ele consegue atender, a produção ela consegue atender não só o sul, sudeste do Pará, parte do centro também, né? Mas principalmente o lado leste do Mato Grosso, ali pela BR-158, pegando ali Confresa, Porto Alegre do Norte, Querência, também lá em cima do Bico do Papagaio, no Tocantins. Então, estrategicamente, quis assim a natureza, né, que esse projeto estivesse abençoado, próximo também de grandes centros consumidores de fertilizantes. Também muito próximo, né, de portos importantes na região para recebimento de matéria-prima, e a geração de empregos, que ela é natural num projeto desse tamanho, dessa envergadura. Estimamos aí que mais de 3 mil postos de empregos, diretos e indiretos, durante a construção do projeto, sejam gerados ali. Falamos, de manhã nós ouvimos um pouquinho, né, do secretário de Geologia do Estado, falando que de ponta a ponta o Estado do Pará ele é desenvolvido em termos de mineração, e a gente quer fortalecer esse desenvolvimento, né, levando ali para o sudeste do Estado mais desenvolvimento, mais oportunidades, industrializando, levando tecnologia. Então, nós temos certeza que não só do ponto de vista estrutural, mas do ponto de vista também ambiental, a instalação de um projeto como esse traz grandes vantagens. O recolhimento fiscal, né? Então, outro benefício desse projeto é ter cerca de 1 bilhão e 300 milhões de reais investidos ao longo dos anos, né? Em impostos, CEFEM, outras taxas, ou seja, são divisas para o país. Defendemos não só ali a independência do Brasil, não independência, né? Deixa eu corrigir, mas diminuímos a dependência do Brasil em relação ao fosfato importado, ao produto fosfatado importado, mas também geramos receita, né? Geramos divisa para a região norte do Brasil. Mas para isso, né? E aí o Roberto bem pontuou no início, né? E aí? O que a gente faz com isso, né? Quais são os endereçamentos desse projeto? Primeiro de tudo, né? É importante haver, agora que houve uma mudança na NM, né? Nós temos a agência já há alguns anos funcionando, nós precisamos ter essa segurança em relação aos processos. Então, já aguardamos aí há mais de 3 anos a aprovação do relatório final de pesquisa. Essa é uma das etapas fundamentais para tirar o projeto Santana do papel. Esse é o primeiro passo. Na sequência, precisamos avançar com o licenciamento ambiental da mina, da planta. Já fizemos aí várias audiências públicas, já demos prosseguimento em várias ações, mas é necessário que haja também uma movimentação mais célere em relação a esses processos. E há necessidade de se criar, aproveitando o Plano Nacional de Fertilizantes, de se criar linhas específicas, incentivos fiscais e linhas específicas que se retornem alguns benefícios fiscais e que se criem novas linhas para o financiamento de CAPEX de minerais estratégicos, como o caso do fosfato e também do potássio, obviamente, e que isso esteja disponível para a região amazônica, talvez, né, com benefícios até maiores. Essa é a provocação, né? Esses são os próximos passos, é isso que a Itafoz ela enxerga, essa é a visão que a empresa tem em relação a esse projeto. Em relação ao projeto Arraias também existe uma outra dinâmica naquele projeto, nós estamos retomando a produção de ácido sulfúrico, porque há também uma necessidade muito grande no mercado. Mas falando especificamente sobre como, né, a mineração da Amazônia, né, na Amazônia, ela é importante, como a mineração de fosfatado vai ser fundamental para atingir as expectativas do Plano Nacional de Fertilizantes, e como tudo isso está interligado, né, ao desenvolvimento do país, ao desenvolvimento da região e ao desenvolvimento daquela, né, específica comunidade ali de Santana do Araguaia, São Félix do Xingu e arredores, com isso nisso que nós confiamos, né, e temos certeza que em breve nós teremos alguns caminhos sendo trilhados, acompanhados aí de
de apoio e suporte a partir desse seminário. É isso, era isso que eu queria dentro do tempo, né, que foi concedido. Eu gostaria de trazer para todos. Aqui estão meus contatos, aqueles que desejarem, né, deixar alguma pergunta, algum comentário, terei o maior prazer em responder depois. Agradeço mais uma vez, Roberto, pelo convite, grande amigo, prazer revê-lo, chefe durante muitos anos, né? Então é um prazer reencontrá-lo e reencontrar a todos aqui, outros grandes amigos. Agradeço mais uma vez aí pela oportunidade. Muito bem, Felipe. Olha, parabéns a você pela clareza didática, né? Eu acho que você, inclusive, antes de entrar no propriamente dito no Projeto Santana, você conseguiu dar um guarda-chuva muito grande sobre esse tema, né? O cenário nacional, o cenário internacional, as demandas internas nossas, a expressividade que é esse gap que existe entre a produção e a demanda, né? E também a questão do Plano Nacional de Fertilizantes, né? Você colocou muito bem, esse é um plano de Estado e não de governo. A última vez que isso aconteceu no Brasil foi na década de 70, onde foi um plano de Estado operado pelo governo. Aí vem todas as férteis, né? Fosfértil, Goiás Fértil, Ultrafértil, etc. e tal. Dessa vez, eu acho que o momento era outro, a situação, obviamente, era outra, né? Não cabe mais isso, mas cabe sim, como você bem colocou, um plano de Estado operado, governado pela iniciativa privada, né? Esse é o ponto principal, é assim que a gente vai conseguir evoluir. Os desafios, Felipe, são imensos, essa indústria já nasceu, eu acho que tem vários colegas que trabalharam, labutaram, que estão nesse assunto, que estão nos acompanhando. Já nasceu a indústria, especificamente fosfatados, né? Já nasceu num tremendo desafio, né? Nós temos Cajati, a reserva de mais baixo teor de fósforo, né, P2O5, do mundo, né? E ali foi uma bela combinação entre empresário, entre executivo, né? Então, na época lá, isso pertencia ao Grupo Bunge, então era o senhor Ernesto Bunge, o engenheiro Francisco Sanz Esteban, o famoso Paco, e um gênio da tecnologia, de desenvolvimento, que foi o professor Paulo Habib. E dali foi que tudo isso que nós estamos contando agora, né, Felipe? Tudo isso surgiu de lá. Agora não é nada diferente, agora continua também a sina, né, de ter mais um outro desafio pela frente. Eu acho muito bem colocado, e eu entendo, tentando resumir o que você colocou, as suas demandas, você tem duas que são específicas desse projeto Santana, e até a Raias também, você colocou muito bem, né? Que também pega lá, que essa questão de mais, talvez, agilidade em relação aos processos junto à Agência Nacional de Mineração, e também a questão ambiental, de licenciamento ambiental. A gente sempre colocou, o problema nunca foram as condicionantes ambientais, e sim a velocidade com que isso anda, né? E parece que quando você recebe 100 demandas de condicionantes, quando você atinge 100, vai ter a 101, 102, 103, 104. Isso aqui é o desgaste muito grande. E entendo também que a questão, o terceiro ponto que você aborda e fecha, são essas linhas de funding, de financiamento, né? Isso já está dentro do plano, entendo eu que esteja dentro do plano que o setor, o sindicato, como você bem colocou também, está endereçando dentro do Plano Nacional de Fertilizantes. Eu acho que, não sei se eu consegui captar bem, né, quais são essas principais demandas aí, né, Felipe? Exatamente, é isso, né? Em relação ao projeto. Em relação ao próprio plano, Roberto, o objetivo é esse também. O objetivo do plano é endereçar um marco regulatório importante, porque hoje há regulação dentro da cadeia de produção integrada de fertilizantes, desde a ANM na operação da mina, regulação de barragem, mas há também uma regulação por parte do MAPA, há uma regulação ambiental, então há uma regulação grande, e como tem que ser, o problema não é a regulação, mas é como esses atores eles se intercalam nas tomadas de decisão e quão ágeis são as tomadas de decisão para que haja interesse, né? E esse interesse continua, porque o interesse de um investidor hoje ele é diferente daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, né? Então esse é um grande desafio, e trazer também um suporte, né, de linhas de crédito. Tudo isso o Plano Nacional tem tentado endereçar, isso está sendo colocado lá também. Obviamente, tentei trazer um pouquinho para o lado do fosfatado, outros colegas vão falar de outros minerais, mas você captou muito bem, é isso mesmo.
Eu acho que Santana a gente comentava, né, na época, é uma feliz, foi o momento em que a geologia fez as pazes com o mercado. Então, eu acho que esse é um grande ponto. Muito obrigado, viu, Felipe? Obrigado pela clareza mais uma vez, você foi muito didático também na apresentação disso. Muito obrigado pela participação, Felipe. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado.